Saudações, Dukes e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais esse vídeo, bom, senhoras e senhores, vamos comentar bastante sobre dois jogadores que realmente estão se protagonizando durante essa mini férias do Fluminense. Vamos falar sobre Calegari e sobre John Kennedy. Antes disso, se inscreve no canal, tá aqui, ó. Faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe se quiser me ajudar. Meus sites estão na descrição desse vídeo, ou seja, cara, Instagram, vamos começar justamente. Instagram para dar spoiler dos temas de vídeo de hoje. YouTube que você está vendo agora. YouTube Shorts para falar qual é o tema do vídeo de tal horário. TikTok para falar, para soltar temas zoeiros. Só para zoar os rivais eu faço justamente isso. E Twitter para realmente mostrar para vocês quando chegou tal vídeo. Então, a pessoa fala assim pra mim, eu não sabia qual que é o horário. Você sabe qual que é o horário. Pix na tela também aqui, com qualquer valor, e vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas, como tá aqui no vídeo em questão. E bom, senhoras e senhores, sabe, uma característica importante que eu analiso sobre o futebol brasileiro é muito dada por um cara chamado Abel Ferreira. O Abel Ferreira, sabe que assim, é uma coisa insana, né? Foi feito todo um estudo teórico para realmente falar assim, será que mais contratação significa mais vitórias? E aí o Abel Ferreira mostrou que não. O Flamengo se reforçando, mesmo que seja somente com um jogador, e o Palmeiras realmente perdendo jogadores importantes, como por exemplo o próprio Gustavo Scarpa. Vai perder daqui a pouco o Danilo, me parece, que é o volante, e eles querem trazer o André. Só que o André não vai pro Palmeiras. Então, não vai. E é claro, né, que esses dois jogadores são importantes. Então vamos falar sobre isso, sobre até mesmo desenrolar, para que a gente não precise fazer mais vídeos sobre. Bora? Bom, Los Angeles Galaxy abre negociações com o Fluminense pelo lateral direito Calegari. Clube que disputa a MLS tenta a contratação do lateral de 20 anos que é cria. E bom, só para a gente dar aqui uma situação, o Calegari ele foi vendido, eu vou atualizar para vocês, mas por empréstimo ao Los Angeles Galaxy. Eu mostrei primeiro esse aqui. Eu mostrei esse aqui para mostrar que estava havendo negociação, só que realmente no meio desse tempo a gente está com esse empréstimo. E bom, então o Calegari recebeu essa proposta e está emprestado. O clube lá pagará 300 mil euros pelo empréstimo, cerca de 1,6 milhões, com a opção de compra de 2 milhões de euros, se quiser, por 11 milhões de reais. Primeira coisa que eu falei para você. Eu compreendo que o Calegari é tecnicamente pior do que o André. Agora, é muito pior do que isso. Eu quero fazer uma anotação aqui importante, né? De valorização de jogadores. Você está falando então que o Calegari vale 11 milhões e o André vale 120 milhões. Sabe o que significa isso? É mais de 10 vezes. Ou seja, o André é mais de 10 vezes importante do que o Calegari. Interessante. E aí, claro, né, que a gente tem que sempre se perguntar, né? Teve proposta melhor do que o Chicago Fire? Eu não sei se tem aqui. Será que tem a palavra Chicago Fire aqui nessa informação? Será que a gente tem essa ideia de quanto o Chicago Fire falou? Porque o Chicago Fire, se lembra, quis também o Calegari. E aí, dessa vez, o Los Angeles Galaxy contou com o empréstimo dele. A pergunta é, será que a gente vai encontrar aqui, e eu não encontrei aqui, o Chicago Fire? Ou seja, olha só como que a gente tem... olha só como que a gente tem cada vez mais essa situação problemática no Fluminense. Ou seja, a gente acabou de vender um jogador. Vender não, por empréstimo esse jogador. Esse jogador
Também tinha uma outra situação no Chicago Fire, que também era um valor irrisório, também perto do que todo mundo pensava que seria o valor do Calegari. E tecnicamente a gente não sabe se o que aconteceu. Mais uma. Eu te falo, às vezes, sim, só vem a palavra Los Angeles Galaxy, mas eu também falo assim, e o Chicago Fire? Aonde que tá ele? Eu sempre comento, né? Psicologia é o seguinte, psicologia o que mais grita é o silêncio. Como é que foi a proposta do Chicago Fire? E será que Chicago Fire não seria interessante pro Fluminense? A venda pro Chicago Fire é muito importante isso. Eu já comentei com vocês sobre isso. Eu já comentei. Deixa eu ver que você vai ter já falando sobre isso. Meu parecer sobre o caso. Eu já comentei sobre isso. Olha só, quando a gente fala sobre psicologia, a gente tem uma área chamada estudo de caso. O estudo de caso, ela avalia justamente, ela pega um caso e a gente avalia parte a parte. Vamos avaliar um pouquinho de tempo atrás, Fluminense e Botafogo. Fluminense precisando ganhar para realmente se manter ali sempre na cola do G4. Botafogo ainda com o time não montado completamente, vai chegar peças novas ainda e está chegando peças novas. O Fluminense, ele tem um pênalti para cobrar, ainda está 0-0 e o Calegari entra para bater o pênalti, muito contrariando o Diniz, que fica possesso da vida, chuta, perde o pênalti e realmente dali o que o Diniz ficou revoltado descambou. Passa o tempo, nós não vemos mais Calegari como titular naquela lateral. Nós até vemos o Guga, que era na história da ponta direita, do lateral direito, indo para lá. E aí, o que acontece? Chega uma proposta da Major League Soccer por venda ou até empréstimo, como chegou, por exemplo, do Los Angeles Galaxy, por empréstimo. Ele empresta o jogador. E o próprio Marcelo Neves, que está aqui, né? Eu gosto muito de confirmar aqui para vocês. O próprio Marcelo Neves fala que foi por uma escolha de Diniz. Sabe? Não parece que é tipo vilanizar um jogador por ele ter feito um erro? A pergunta é, esse erro vai ser também levado também para os outros jogadores? Se você fizer um erro, você está fora do Fluminense? Olha só como que é a situação. E aí eu te falo, como é que vai ser justamente os outros jogadores? Se eu errar, eu tô fora do Fluminense? É muito importante fazer essa análise. Olha só, eu peguei uma análise de um pequeno extrato da vida do Calegari para mostrar para você até onde que ele foi. E você acha correto isso? O outro, né? Eu vou falar depois sobre o caso, né? Mas olha só como que é interessante. Fluminense deve vender John Kennedy agora ou dar nova chance ao atacante? Essa votação foi encerrada. Agradecemos a sua participação. Que bom que eles permitiram manter essa votação ali. Vamos aos resultados da votação. Pelo desempenho no Paulistão, vale segurar 88%. Pelo histórico extracampo, melhor vender. Na minha concepção, pouco importa essa frase aqui, ó, inicial. A pergunta é, vale segurar ou melhor vender? Cara, eu acho que a gente tem que analisar ponto a ponto. Primeiro, como que a pergunta foi realizada. Quer dizer, o histórico da pergunta. É sempre bom analisar
ponto a ponto para vocês entenderem como é que é feito, como é que é realizado uma pergunta. É chamado de survey, né? Survey é questionamento, né? Survey, que é questionário. Como é que é analisado um questionário? Você analisa o questionário, às vezes até dando um direcionamento. E nesse caso, a gente vê que a pergunta não teve direcionamento. Então se deixou livre para o participante escolher o que quisesse. E é claro, né? Eu não sei se, por exemplo, aqui na minha tela está sempre o primeiro vale segurar e o segundo melhor vender. Isso também implica também na escolha. Mas agora, muito próximo e que a gente possa ver de uma maneira só, não. Realmente não teve nada que realmente pudesse mudar essa situação de questionário. Agora, vamos analisar agora as porcentagens. 88%. Ou seja, eu vou até colocar arredondando realmente, porque me parece que mais arredonda para cima do que arredonda para baixo. É o que me parece aqui dentro. A cada 10 pessoas, 9 querem o Fluminense, 9 quer que o Fluminense mantenha o jogador. Ou, se você quiser, justamente, para ficar até mais claro, a cada 100 pessoas, 88 querem que o Fluminense mantenha o jogador. 12 pessoas não querem que venda. Ou seja, você já tem esse problema todo com a torcida. Você viu que a torcida inicialmente até chegou a ter 22 mil. Mas por conta das derrotas, a gente acabou indo para 10.068 pessoas. Eu fui uma das 10.068 pessoas. E agora, em vez de você dar um recado que a torcida é uma mentora justamente sobre isso, você vai lá e vai desfazer da torcida? Pra mim é burrice. E aí, novamente, só para finalizar aqui o caso, gestão, torcida e jogador. Vamos pensar em passo a passo. A gestão, ela precisa de dinheiro. De fato, ela precisa rolar de dinheiro. O que a gente está vendo é que tanto o Alan quanto o Eri Bigode, que são jogadores que tecnicamente são fracos, parece. É engraçado, eu sempre quis que o Alan votasse melhor e ele não votou. Ele votou até pior disso tudo. E o Eri Bigode é outro que também às vezes faz aquilo. Só para fazer uma anotação aqui interessante, o Natan, ele mesmo que foi deixado de lado, largado de lado, muito do que o Eri Bigode está fazendo ainda no Fluminense. Então é muito interessante, né? Eu falei lá atrás sobre o Calegari, analisei sobre que uma atitude dele levou a ele a sair do Fluminense, porque a atitude que tirou Natan do Fluminense não tira também o Eri Bigode do Fluminense. Fica algo que parece que você está privilegiando alguns jogadores perante outros. Você não está privilegiando o futebol do Fluminense. Você está privilegiando a amizade. Isso é muito ruim para uma gestão. A gente sempre escuta, né? Nossa, eu tinha uma empresa, acabei deixando alguns amigos ou algumas famílias, alguns familiares meus gerirem e a empresa faliu. É justamente isso que está acontecendo com o Fluminense. Então a gestão está sendo horrorosa por parte ali. A torcida pode estar errada nisso? Pode. Pode chegar. Eu vou falar com você que pode ter acontecido o impossível lá no Ferroviário. Não quer dizer que porque o Ferroviário realmente teve um goleador que foi o John Kennedy, significa que foi o melhor time, que foi a melhor situação. E a terceira e última situação é o jogador, que eu já comentei diversas vezes em diversos vídeos. E bom, é isso que é a minha situação.
Já vou fazer um outro vídeo falando sobre a questão da negociação com o John Kennedy, que parece que vai acontecer. Mas já tem meu recado. Pra mim, o Calegari foi feito justamente de bode expiatório para a vontade do Diniz. E eu falei pra vocês, muita gente falando sobre dinizismo e tudo mais, eu falei assim, cara, tomemos cuidado. Às vezes, o oásis vira o inferno. Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C, que é curte, comente, compartilha. Redes sociais na descrição, vídeos todos os dias, 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, para me ajudar com qualquer valor. Saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.